Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam bem-vindos a mais uma unidade da nossa disciplina de Direito 1. Eu sou o professor João e antes de começarmos a falar sobre o direito do consumidor, que é o tema dessa unidade, eu vou realizar a minha audiodescrição. Eu sou branco, homem branco, uso óculos de grau, tenho cabelos grisalhos, olhos pretos, estou usando um blazer cinza, camisa cinza, calça jeans e tênis branco. Eu estou aqui no estúdio de gravações do IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Aqui, atrás de mim, temos uma figura geométrica com traços e pontos interligados. E aqui no meu lado esquerdo temos os dizeres EAD mudando realidades. Vamos então iniciar o conteúdo dessa unidade falando sobre direitos do consumidor. Falamos já sobre uma introdução ao estudo do direito, depois falamos das pessoas jurídicas, bens, fatos jurídicos e agora, nas unidades 5 e 6, vamos tratar do direito do consumidor. Então vamos começar trabalhando conceitos fundamentais que são aplicados ao direito do consumidor. Ao longo da nossa história, então, as relações de consumo, elas foram se tornando cada vez mais complexas, com o aumento do comércio e da oferta de produtos e serviços. No Brasil, a defesa do consumidor foi formalmente incluída na nossa Constituição Federal, que é do ano de 1988, demonstrando a importância de proteger a parte mais vulnerável da relação de consumo. Aqui é interessante observarmos as datas, né? Então, a nossa Constituição Federal de 1988 traz essa importante valorização para o consumidor e alguns anos depois, para ser mais preciso, 2 anos, nós então temos a criação do Código de Defesa do Consumidor. Então é um avanço muito importante para o direito e para os direitos do consumidor, de forma mais específica, que a nossa Constituição contemple alguns princípios que vão valorizar e dar proteção para o direito do consumidor. Então aqui eu destaco mais uma vez que esse consumidor ele é sempre considerado a parte mais vulnerável da relação se compararmos, como por exemplo, esse consumidor com uma pessoa jurídica, a PJ, que nós já estudamos, né? Então aqui a empresa ela está fornecendo produtos e serviços e ela está num patamar que ela não tem a mesma vulnerabilidade do consumidor. O consumidor ele é a parte mais fraca nessa relação de consumo. Então, por isso é que os direitos desse consumidor devem ser respeitados. Então, como eu falei para vocês, nós temos a lei que trata dos direitos do consumidor, que chamamos de Código de Defesa do Consumidor, ou também popularmente conhecido como CDC, que é a Lei 8.078 de 1990, né? Justamente 2 anos após a nossa Constituição, que é um marco relatório, um grande avanço para a unificação de regras que garantiu os direitos essenciais para os consumidores, tornando essas relações mais equilibradas. Então, se eu falo que o consumidor é a parte mais vulnerável na relação de consumo, eu preciso buscar o equilíbrio. E é isso que o Código de Defesa do Consumidor também vai proporcionar, que o consumidor ele possa ser, na medida da sua vulnerabilidade, equiparado em direitos à pessoa jurídica que está fornecendo produtos e serviços. O Código de Defesa do Consumidor, ou CDC, define consumidor, então, como a pessoa física ou jurídica, tá? Então, a pessoa jurídica, ela também pode ser consumidora, que utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, se a gente pensa numa relação de consumo aqui, tem alguém produzindo ou prestando serviço. A pessoa que está lá na ponta final,
que é quem vai ser o último destinatário daquela relação, essa pessoa é o consumidor. Além disso, existem situações em que as pessoas são equiparadas ao consumidor, aquelas previstas no artigo 17 e 29 do CDC. Um exemplo para a gente compreender isso é quando, por exemplo, temos situações de golpe, de fraude, principalmente em relações com bancos e instituições financeiras. Aquela pessoa que sofre uma fraude, é vítima, e tem uma contratação de um empréstimo que ela nunca pediu, que ela nunca solicitou, essa pessoa, por mais que ela não tenha uma relação direta com o banco, que ela não seja cliente do banco, mas que alguém contratou em nome dela, essa pessoa ela é considerada um consumidor por equiparação. Porque aqui eu tenho a instituição financeira, o banco, que é a pessoa jurídica, que detém mais conhecimento, mais capacidade financeira e econômica do que o consumidor, então o exercício da atividade empresarial é um risco. E o fato de o banco ou a instituição financeira não ter segurança para garantir ou para evitar a ocorrência de golpes ou fraudes, aí então eu tenho que aplicar o Código de Defesa do Consumidor para proteger essa pessoa que é mais vulnerável. Então isso é o que a gente chama de consumidor por equiparação. E aí temos aqui o fornecedor, que é toda pessoa física ou jurídica que desenvolve atividades de produção, distribuição ou prestação de serviços. Saber identificar quem é o consumidor e quem é fornecedor é fundamental para aplicar corretamente os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Temos alguns princípios também que são fundamentais para o direito do consumidor, e eles vão orientar toda a nossa legislação consumerista. O primeiro é a vulnerabilidade do consumidor. Isso permite reconhecer que, como já tratamos, o consumidor é a parte mais fraca na relação de consumo. Então, ele merece uma atenção e uma proteção especial do direito. O outro princípio muito importante é o da boa-fé objetiva. Aqui as partes devem agir com honestidade e transparência na relação de consumo. Depois nós temos a transparência e informação adequada. Esse é um dos princípios muito importantes também dentro do direito do consumidor, porque aquela pessoa que está adquirindo produto ou serviço, ela tem o direito a informações claras do que ela está comprando e adquirindo, de modo que se temos alguma coisa obscura com o intuito de cercear o direito de defesa do consumidor, isso deve ser corrigido. Então, antes de prestar qualquer serviço ou vender algum produto, é preciso transparência na informação adequada para o consumidor. E isso também nos remete aqui ao equilíbrio nas relações de consumo, que visa justamente evitar abusos e garantir a justiça nas relações comerciais. Também temos a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, que são práticas que induzem ao erro ou pressionam o consumidor. Todas essas práticas, então, elas são proibidas por lei. A partir desses princípios, então, a gente consegue nortear a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, levando em consideração, então, que o consumidor, ao comprar algum produto ou adquirir algum serviço, por ele ser uma parte vulnerável, a parte considerada mais fraca dessa relação, ele precisa ter acesso às informações de forma clara, bem exemplificadas, dizendo o valor do que ele está comprando, se é de forma parcelada, quais são as condições de parcelamento, sempre nos contratos com uma letra legível e com uma fonte adequada, sem práticas que induzem ao erro, né? Então, a gente precisa observar todas essas entrelinhas que estão presentes nas diversas relações de consumo para que possamos falar em proteção ao direito do consumidor. No artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, o CDC, a gente fala de alguns direitos básicos do consumidor. Então, nesse artigo aqui, nós temos
elencados alguns dos principais direitos que vamos tratar aqui nessa unidade. O primeiro deles é a proteção à vida. O consumidor tem direito à proteção à vida, à saúde e à segurança. Então, os produtos ou serviços que são adquiridos não podem oferecer riscos, de modo que quem se responsabiliza por essa prestação deve ser responsabilizado e assume o risco da atividade empresarial. O outro é o direito à educação e informação. Aqui o consumidor ele deve ser orientado para fazer escolhas conscientes. Então, como nós já mencionamos anteriormente, eu preciso aqui que o consumidor seja orientado sobre o valor, sobre as condições de pagamento, sobre os riscos, tudo de uma forma consciente para realizar a compra, sem que ele seja induzido a erro. A livre escolha de produtos e serviços. Aqui não pode existir imposições injustas, como as chamadas vendas casadas. Infelizmente, essa prática aqui ainda é muito comum na nossa sociedade, no nosso ordenamento jurídico. Algumas empresas, visando somente o lucro, deixam de respeitar os direitos do consumidor e acabam incluindo produtos e serviços nas vendas que não são solicitados ou contratados. É isso que a gente chama de venda casada, quando a gente tem aqui a compra de um produto ou serviço e vem embutido aqui algo que o consumidor não pediu e ele acaba pagando sem ter solicitado aquele serviço. Temos também o direito à indenização por danos materiais e morais. O consumidor lesado, ele deve ser reparado. Nas unidades anteriores, nós falamos sobre os atos ilícitos. O ato ilícito tem lá o conceito no artigo 186 do Código Civil e diz lá que quem reparar, quem causar dano a outrem, fica obrigado a reparar. E aqui a gente aplica também esse artigo para as relações de consumo. O consumidor que sofre ou é vítima em decorrência da aquisição de um produto ou serviço, ele tem então direito a ser reparado por danos morais e materiais, porque eu considero um ato ilícito um ato que causa um dano à vítima, que é também o consumidor. Então aqui a gente fala indenização, seja material ou moral, e aplica esse artigo 186 que já estudamos nas unidades anteriores. Um outro direito também previsto no artigo 6º é o acesso à justiça. Aqui a gente tem então uma garantia de que o consumidor possa reivindicar os seus direitos perante o Poder Judiciário. Alguns exemplos práticos para a gente poder fixar esses conceitos. Vamos pensar então algumas hipóteses. Uma propaganda enganosa. Temos então essa prática que deve ser coibida da propaganda enganosa quando a informação do produto não condiz com a realidade. Isso é propaganda enganosa. Venda casada, então, é quando eu vou adquirir um produto só e aí então o consumidor acaba adquirindo um outro junto. Isso é venda casada. São alguns conceitos que são comuns nas nossas relações de consumo e que são expressamente vedados em lei. Os produtos defeituosos ou inadequados, eles podem causar algum tipo de prejuízo por falha do fornecedor. E aí a gente já viu que se esse fornecedor que desenvolve atividade empresarial, ele comete falha na relação do serviço, então eu tenho o dever de indenizar. E eu tenho que aplicar, então, responsabilidade pelo fato ou produto do serviço. O fornecedor ele responde pelos danos causados por seus produtos ou serviços. Para esse exemplo, a gente pode pensar, então, numa atuação de uma companhia aérea, por exemplo. Quando você faz um contrato de um transporte aéreo, você adquire um bilhete aéreo, isso não deixa de ser um contrato de transporte entre o consumidor e uma empresa que está prestando algum tipo de serviço. Então, se por alguma razão essa empresa comete uma falha na prestação de serviço, ela deixa de fazer uma manutenção na aeronave que ela deveria ter se preparado,
ou ela cancela o voo de forma injustificada e não avisa, a gente fala em falha na prestação de serviço. E se o consumidor sofre algum dano em decorrência desse ato ilícito da empresa, aí a gente fala no dever de indenizar. É importante só destacar que cada caso concreto vai ser analisado de forma individual. Então, eu não tenho como falar que todos os danos dos consumidores eles serão iguais. Então, cada caso precisa ser analisado e aí a gente vai falar de valores de indenizações diferentes, a depender das circunstâncias do caso e da falha da prestação de serviço. Era isso que a gente tinha para falar de uma forma introdutória sobre os direitos do consumidor. Na unidade seguinte, vamos continuar tratando desse conteúdo, mas trabalhando com alguns exemplos e sanções e responsabilidades desses fornecedores de serviço. Um abraço e até a próxima unidade. Educação à distância, mudando realidades.